Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos ao Bioenergy Hub. Eu sou o Marcos Eduardo de Oliveira, um dos idealizadores aqui do Hub, e serei seu host aqui nesse bate-papo. O Bioenergy Hub é o primeiro hub de inovação dedicado a energias renováveis, com o objetivo de gerar novas soluções e negócios entre startups e corporações. Aqui temos diversas iniciativas, desde a Bioenergy Academy, para a formação de profissionais para o setor de bioenergia, até o Bioenergy Ventures, que é o primeiro corporate venture builder do mundo, onde pessoas físicas e jurídicas podem investir em startups do setor psicoenergético, além do portfólio de startups e soluções para esse setor. Esse é o nosso bate-papo semanal para discussão de assuntos voltados para o setor de bioenergia. Esse evento é uma realização conjunta entre Bioenergy Hub, Astecna e Giatec. Nesse bate-papo, nós vamos falar um pouco sobre como o mapeamento digital dos solos impacta na agricultura. Vamos receber aqui o Felipe Alcântara de Oliveira Melo, que é bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Ciências pela USP-Exalc e doutorando em Ciências também pela USP-Exalc. Atua aí na Giatec nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de soluções digitais para a agricultura. Lembrando que esse é um evento feito em multiplataforma, onde você estiver aí assistindo, fique à vontade para colocar suas perguntas, interagir com a gente. Vou chamar o Felipe aqui. Felipe, tá por aí? Opa, beleza? Tudo bem, Felipe? Boa tarde, Marcos. Boa tarde, todo mundo. Prazer estar falando aí com vocês. Que é isso, obrigado, Felipe. Obrigado aí pela participação. Fique à vontade aí de compartilhar sua tela. Acho que falta só pôr no modo apresentação aí, Felipe. E o espaço aí é seu para trazer conteúdo aí para gente. Pessoal, fiquem à vontade aí de contribuir, colocar comentários, questionamentos, que eu vou interrompendo o Felipe aqui e vou fazendo à medida do possível, tá bom? Obrigado, Felipe, novamente. Fica à vontade aí. Obrigado, Marcos. Eu agradeço o convite. Quero agradecer também à direção da Giatec, né, por proporcionar esse bate-papo, essa conversa. O mapeamento digital de solos tem sido o meu foco de pesquisa há uns 5 anos, já desde do mestrado. Agora, finalizando o doutorado também, podendo contribuir um pouco, né, na Giatec com esse conhecimento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema e para quem estiver assistindo, fique à vontade para fazer perguntas, né? Acho que vai ser interessante essa troca de informações e conhecimento também. Então, o tema da palestra, né, de hoje é o mapeamento digital de solos e as suas aplicações na agricultura, né? Como que o mapeamento digital ele pode auxiliar, né, nas práticas agrícolas e quais são as diferenças, né, entre o mapeamento tradicional e esse chamado digital, né? Como que isso ocorre? Então, começando aqui, eu quero me apresentar. Eu sou o Felipe, né? Como o Marcos já iniciou ali me apresentando. Eu sou natural do Espírito Santo, né? Sou terminando agora o doutorado em ciência do solo na Universidade de São Paulo. E aqui alguns artigos publicados nos últimos anos dentro dessa temática do mapeamento digital, que é um tema assim bem quente assim dentro da academia das ciências agrícolas, porque tem oferecido muitas soluções, né, tanto para o mercado quanto para o produtor individual ali pequeno, na aquisição de informações sobre as suas propriedades. Então ele oferece uma maneira mais rápida e muito eficiente e também menos custosa, né, mais barata, sendo que hoje nós temos aí muitas tecnologias abertas que podem auxiliar, né, as pessoas na aquisição de dados, de informações sobre o solo, sobre a paisagem, sobre o relevo, e tudo mais. Então, alguns artigos aí apresentados, publicados nos últimos anos nessas revistas internacionais. Bom, falando um pouco da Giatec, a Giatec é uma empresa focada em software de gestão agroindustrial, consultoria no agronegócio, né, e software de gestão da informação. Então, a empresa trabalha focada, né, em desenvolver soluções para o agronegócio, usinas, empresas que trabalham nessa área e na gestão, né, que a gente sabe que é um desafio gerir muitas pessoas e trabalhos muito grandes, banco de dados enormes. Então, são soluções bem específicas e designadas para isso, né?
contém mais de 220 colaboradores, né? Sua sede aqui em Piracicaba, no estado de São Paulo. Então, a Geatec tem profissionais com mais de 35 anos de experiência no agronegócio. As suas soluções já cobrem mais de 9 milhões de hectares, né, no Brasil e fora do Brasil, mais de 2 mil projetos entregues, né, no mercado agro, e a Geatec está presente, né, em mais de 300 clientes, distribuídos aí em alguns 18 estados brasileiros, alguns países da América Latina, América do Norte, África e Europa também, né, e atendendo desde diferentes culturas, né? Produção de cana, destilarias, algodão, grãos, enfim. É bem diversificado assim, o portfólio. E a Geatec trabalha também desde a originação, né, do serviço, né, dentro do processo agroindustrial, desde a originação dos contratos, dos serviços, passando aí pelo planejamento, a gestão agrícola, né, que é um grande desafio, pecuária, também a logística, gestão automotiva, tudo, até a sua comercialização. Então, a Geatec tem se dedicado a desenvolver essas soluções para toda essa gama de atividades que envolvem aí o agronegócio, né, no nosso país e no mundo, né? Bom, mas então vamos falar, né, de solo e de agricultura, né? Por que o solo é importante? Por que é importante estudá-lo? E qual é a diferença, assim, né? O que tem esse mapeamento digital? Por que ele é importante, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa definir o que é o solo, né? Para quem está assistindo, não é exatamente dessa área. O solo é onde a gente planta ali, precisa fazer alguns cuidados, umas correções, fazer o manejo certinho, né? Mas o que é o solo? Então, pela definição da Sociedade Americana de Ciência do Solo, ele é um material mineral ou orgânico não consolidado na superfície da terra, que serve para o crescimento das plantas. Ele também pode ser definido como um corpo natural, composto por sólidos, minerais e matéria orgânica, líquido e gases, que ocorrem na superfície da terra. O solo pode possuir horizontes, né, que são diferentes do material inicial, como resultado de transformações, adições, transferências, processos que ocorrem dentro dele e que vão dando as suas características, né? Então, analisando esse solo aí, essa imagem, né, essa ilustração, a gente não vê um material homogêneo, a gente vê muita coisa acontecendo ali dentro, né? Aqui você pode ver, parece que tem ali uma espécie de fauna ali, uma minhoca, né? Existe a fauna do solo, seja ela microscópica, seja ela macrofauna. Nós temos aqui a rocha sendo decomposta, diferentes horizontes com diferentes cores, né? Nós temos aqui algumas rochas, detritos de rochas dentro dele, raízes. Então, o solo, ele não é tão simples, né? Se a gente pegar uma amostra dele, nós vamos ver que ele tem ar, ele tem os seus minerais, né? Que é a maior composição, tem a presença de água e também a presença do material orgânico, né? E por que nós estudamos o solo, né? Por que é importante estudá-lo, olhando sempre para a agricultura, né? Por que a gente tem que estudar ele? Ora, porque ele se manifesta de forma diferente, né, na paisagem. O solo, ele não é algo estático ali, ele é um corpo tridimensional que é uma resposta à interação de diferentes fatores que estão à sua volta, né? A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas observando aqui essa imagem, eu pergunto, né, para quem está assistindo a gente aí, o que você vê de diferente? Primeira coisa já é a cor, né? A cor totalmente diferente desses solos, né? Eu tenho aqui um solo bem vermelho, aqui um solo, né, com duas cores bem contrastando, né? Tem um solo alagado, tem um solo com mais presença de rocha. São solos muito diferentes. Então, por isso, nós precisamos classificá-los, nós precisamos estudar esses solos, né? Porque, a depender da atividade que nós vamos exercer sobre ele, ele vai ter diferentes respostas, então nós precisamos tratá-lo de diferentes maneiras. Alguns nós vamos precisar irrigar mais, corrigir o pH, adubar mais, um vai reter mais nutrientes, outro vai lixiviar mais fácil, né? Nós temos adequações varietais, né? Por exemplo, da cana, que tipo de cana vai naquele solo, que tipo de cana eu posso colocar ali. Então, isso requer esforço, investimento, né?
das usinas, né, das fazendas, para fazer uma adequação correta, né? Então, para a gente entender o solo, o que a gente precisa conhecer dele? Nós precisamos conhecer suas propriedades, né? Que são as propriedades físicas e químicas. Dentre as propriedades físicas, nós temos a textura, a estrutura, a densidade, porosidade e a permeabilidade. Tudo isso vai estar correlacionado com o quê? A capacidade de fixação de nutrientes no solo, de permanência, né, de nutrientes no solo, a permeabilidade da água, capacidade, né, de reter ali matéria orgânica, a disponibilidade de água para as raízes, tudo isso vai interferir. E também, muito importante, suas propriedades químicas, né? O pH, né? A capacidade de reter os nutrientes, a capacidade de troca de cátions, que é a CTC, né? O seu teor de matéria orgânica e também a sua condutividade elétrica. Tudo isso vai determinar o potencial, né, agrícola desse solo, tá? Bom, e como que a gente acessa essa informação, né? Para quem já trabalha um pouco com isso, já lidou, né, nessa parte agrícola aí das usinas, né, das fazendas, sabe que o levantamento de solos ele não é barato, né? Ele é custoso. E aí que entra o mapeamento digital. Ele não entra, isso eu quero deixar bem claro, né? O mapeamento digital ele não vem como uma ferramenta para substituição do mapeamento tradicional, mas uma ferramenta para aprimoramento, trazer mais detalhe, mais informações sobre áreas que eu não tenho dados, né? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E com o surgimento de geotecnologias, né, gratuitas que estão disponibilizadas, né, para nós, ficou mais fácil de adquirir informações sobre a superfície, sobre a paisagem, né, sobre a superfície do planeta. Então, o que mais impactou, a ferramenta que veio para transformar de forma mais assim, impactante a ciência nesse aspecto, foram os satélites, né? Os satélites, hoje, eles têm uma gama de opções muito grande, com diferentes resoluções espectrais, espaciais, né, para diferentes objetivos. E o mais difundido, aquele que está há mais tempo, né, e que ainda contribui muito para a ciência, é o Landsat. E é sobre ele que eu vou falar um pouquinho agora. Mas o que é um satélite? O que ele faz? Né? O que ele entrega para mim? Bom, os satélites têm de dois tipos, né? Os ativos e os passivos. Os ativos são como os radares. Emite a radiação para a superfície da Terra e capta a reflexão que ele mesmo emitiu, o próprio satélite. Mas a maioria dos satélites não é assim. Esses são os satélites passivos, que são aqueles que captam a reflectância da energia solar depois de ela coincidir com a superfície do planeta. Então, a energia vem do Sol, reflete, toca, né, na superfície da Terra, interage com os gases da atmosfera, interage com a superfície, com os materiais da superfície e reflete. O que o satélite capta é esse reflexo, é essa reflectância. E essa radiação que o satélite capta, né, ele percorre todo o planeta e ele capta num determinado comprimento de onda, né? É uma radiação eletromagnética, então ele capta a sua variação dentro de um determinado comprimento de onda. No caso do Landsat, esse comprimento de onda está na região do visível e do infravermelho, né? No visível ali, a faixa do verde, vermelho e azul, e do infravermelho próximo e de ondas curtas, né? Que a gente chama de NIR e de SUIR. Então, essa reflectância é que faz que a gente consiga ver a superfície, né, do planeta lá no Google Maps e tudo mais. Mas aí vem uma pergunta, né? Será que essa reflectância é igual para toda a superfície do planeta? Na superfície eu tenho diversos alvos, tenho diversos objetos. Tenho áreas urbanas, tenho a água, tenho florestas, tenho desertos, tenho solo, tem rocha, tem muita coisa.
Então, eu posso entender que a reflectância para diferentes alvos, a reflectância vai ser diferente. Então, para cada alvo, eu vou ter um comportamento espectral dentro dessa faixa que eu falei, do visível ao infravermelho. Então, eu vou ter um comportamento espectral para vegetação. Aqui, nesse caso do concreto, eu vou ter um outro comportamento. Aqui, nesse caso, que ele chamou de caulinha, uma referência, né, branca, que seria um padrão da reflectância. E o reflexo, a reflectância vai ser diferente para cada comprimento. No verde, ela vai refletir mais de uma forma, no azul, de outra, enfim. Então, a partir dessas diferenças que eu tenho aqui, você pode ver a vegetação nessa faixa reflete mais do que o concreto. Já nessa reflete menos. Por causa dessa diferença que eu consigo destacar objetos diferentes, né, nas minhas imagens. E será que no solo isso também acontece? Será que no solo eu também consigo detectar essas diferenças? Então, pois bem, né? Além do satélite, eu tenho sensores de laboratório, que também oferecem essa informação espectral, mas aí não da superfície da Terra, né? Mas sim de uma pequena amostra de solo, que também vai dar essa reflectância. Então, o que eu extraio a partir disso? Eu extraio diferentes feições de características do solo dentro dessas imagens. Então, por exemplo, eu tenho algumas faixas que vão absorver ou refletir mais óxidos de ferro, vão ser uma resposta ao tamanho da partícula, se é mais argiloso, se é mais arenoso. Nessa faixa vai refletir mais sobre a matéria orgânica, sobre o teor de argila, aqui de novo a matéria orgânica, e o mineral de calcita, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, analisando as bandas do Landsat, né? As 6 bandas do Landsat, da B1 a B7, né? A B6 muda ali no Landsat 8. O que a gente observa dessas curvas aqui, ó? A que está mais para cima reflete mais. As que estão mais para baixo refletem menos. E olha o que acontece, ó. Na verde aqui, está refletindo bem menos. E nesse caso, são áreas muito argilosas. Já que reflete mais, são áreas muito arenosas. Mas por que isso acontece? Ora, na pedologia a gente estuda que os solos argilosos, eles normalmente contêm mais óxidos de ferro. Esses óxidos absorvem mais energia, ou seja, refletem menos. E os solos arenosos, eles têm uma alta presença de quartzo, que reflete bastante, né? Pensa lá na areia da praia, aquelas pedrinhas, aqueles minerais pequenos ali de quartzo. Eles refletem muito. Então, a partir dessa diferença, eu posso conseguir separar tipos de solo na paisagem também, com essas imagens. Então, olha que bacana, né? A partir de uma imagem que é gratuita, eu posso fazer o meu estudo ali do solo. Por que estudamos, né? De novo, então aqui eu apresento para vocês essas 4 imagens bem específicas, né? É possível observar alguma diferença? Basicamente na cor. Mas a gente já sabe que essa imagem, ela é uma composição colorida, ela é um resultado da reflectância no vermelho, no azul, no verde. Por que essa é diferente dessa? Ora, porque a reflectância dessa área aqui, ela foi diferente. O material que interagiu com a energia solar aqui é diferente desse. Essa coloração mais escura, mais vermelha, tem mais a ver com solo argiloso, com solo que tem óxidos de ferro. Já essa coloração mais clara, bem quase branca, que reflete muito, tem a ver com solos arenosos, né? A gente pode ver aqui a diferença desses solos, ó. Aqui nessa imagem, se a gente olhar mais perto, pode observar até a presença de ravinas e vossorocas, que é uma erosão superficial muito acentuada, que ocorre normalmente em solos arenosos, né?
comprovando aí tudo isso que eu estou falando. E como que a gente estuda o solo a partir dessas imagens? Ora, as imagens são divididas em pixels, né? Então, um pixel do Landsat, ele tem 30 metros por 30 metros de recobrimento, um pixel. Então, quer dizer que se eu quiser estudar essa fazenda aqui, eu vou ter um valor de reflectância a cada 30 metros que eu percorrer a minha área. Então, para cada pixel desse, eu vou ter um valor da reflectância. Mas, Felipe, qual é a melhoria em relação a isso em comparação com uma análise tradicional? A gente sabe que um levantamento de solo é muito caro. Então, eu não vou conseguir percorrer tudo isso, coletar amostras e mandar para um laboratório. Mas o satélite pode fazer o quê? Se eu tenho uma nuvem de pontos baixa, com o satélite eu consigo fazer uma extrapolação mais detalhada, né? E aí que entra o mapeamento digital. Então vamos falar um pouco sobre isso agora. O que era o levantamento tradicional, né? Que ainda ocorre hoje, é muito difundido, né? E a minha proposta aqui não é fazer uma crítica ao mapeamento tradicional, longe disso. A proposta é falar do mapeamento digital. E como que eram feitos os mapas de solo? Bom, um determinado indivíduo tem uma área de estudo, uma área de interesse, e ele define o tipo do mapeamento, né? Se ele quer um mapeamento detalhado, qual a precisão do mapa que eu quero, para qual objetivo, eu quero um mapa de adequação varietal, eu quero um mapa de produtividade, estimativa de produtividade, né? Eu quero um mapa de área, ambientes de produção, áreas de manejo, né? Eu defino o que eu quero. Depois eu vou fazer a aquisição da base de dados, né? Eu vou pegar informações sobre aquela área, fotografias aéreas, imagens de satélite, né? Para fazer a minha análise cartográfica primeiro. Vou fazer a interpretação dessa base, né? E vou fazer um primeiro mapa com legendas preliminares, ou seja, o especialista ele vai olhar ali a paisagem e ele já vai perceber algumas mudanças. Olha, essa área é mais plana, essa área é mais inclinada, essa área é mais baixada. Então, aqui pode ter uma variação de solo. Ele vai marcando alguns pontos ali e também vai escolhendo onde ele vai fazer a visita de campo, né? E o próximo passo é o quê? Ir a campo. Vai a campo, coleta as amostras, né? E aí volta do laboratório, faz a primeira revisão do mapa, volta no campo, analisa os perfis, né? Visita o campo de novo, faz uma segunda revisão, conclui os trabalhos de campo, pega as análises laboratoriais, os teores de argila, matéria orgânica, tudo que ele precisa e finaliza o mapeamento, né? E esse é um exemplo, né, retirado aqui do mapa do trabalho publicado por Nolasco Carvalho et al. 2009. Esse é um mapa de solos, é um mapa poligonal que cada área vai conter uma classe ou uma associação de solos, né? Esse é um mapa numa escala grande, né, de grandes detalhes, e aqui um mapa do nosso Brasil, com os tipos de solo que tem ali, né? Então, por exemplo, será que toda essa área aqui, ó, vamos pegar aqui, eu acredito que isso aqui seja um argissolo, todo esse polígono aqui, essa cor mais clarinha, né, bege ali, será que ali dentro não tem nenhum tipo de solo diferente? Será que é tudo a mesma coisa? Com certeza vai ter solos diferentes ali. Mas por que esse mapa não foi capaz de identificar esses solos? Por causa da sua escala. Esse mapa está errado? Não. Ele está adequado para a sua escala. E se eu aplicar as geotecnologias ali dentro e tentar refinar essa área, tentar encontrar coisas diferentes ali, será que é possível? É aí que a gente vai chegar. Então, o levantamento tradicional, eu tenho a área de interesse, eu tenho meu especialista, ele vai analisar, vai determinar onde ele quer fazer os trabalhos de campo, onde ele quer coletar os pontos, ele vai a campo, vai usar o trado para coletar as amostras, manda as amostras para o laboratório, do laboratório ele volta, né, para o mapa, recebe as análises de laboratório, delimita suas áreas preliminares e confecciona o seu mapa de solos, né? Então, basicamente, esse é o levantamento tradicional, né, que requer muita experiência, muito conhecimento tácito, né, que é o conhecimento ali empírico, né, dessa atividade.
Já o mapeamento digital é diferente. Ele utiliza a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos aplicados à modelagem do solo e seus atributos para analisar sua distribuição. Então, eu posso utilizar os pontos lá coletados no campo e as análises de laboratório. Posso utilizar já um mapa que já existe, né? Para quê? Para combinar com outras variáveis e aí sim fazer uma modelagem das informações do solo para uma área, para uma determinada área. Também é definido como a predição e espacialização de classes e atributos de solos na paisagem, estabelecendo relações matemáticas entre variáveis quantitativas. Essa é uma diferença grande. No mapeamento tradicional, um olhar um olhar empírico da sua experiência para delimitar as linhas, as transições de solo, né? Já que tem relação mais quantitativa, né? Então, é mais ou menos assim. Eu preciso determinar, né? Você que está pensando em trabalhar com mapeamento de solo, você que estuda sobre isso, ou trabalha com isso, eu preciso determinar o meu atributo de interesse. Se ele for um atributo do solo, exemplo, teor de argila, areia, silt, matéria orgânica, carbono, óxidos de ferro, determine esse atributo de interesse. Ele pode ser quantitativo, que são esses que eu falei, ou ele pode ser qualitativo, no caso, por exemplo, de uma classe de solo. Também posso modelar isso. Determinado isso, eu vou para minha seleção de amostragem. O que eu vou usar? Eu vou usar um dado que já foi coletado no campo, um banco de dados de laboratório que já existe, sem problema. Quero utilizar um mapa que já existe, um mapa daqueles que eu mostrei antes, né? Um mapa pedológico com as classes, também é possível. Então, você pode escolher. Depois, eu vou para a minha, ali chamado Pool of Covariates, ou seja, como se fosse uma piscina de covariáveis, ou seja, um banco de covariáveis. O que é uma covariável? Covariável é uma variável que tem uma correlação com a minha variável de interesse. Ou seja, que tipo de variável do espaço, da paisagem, eu posso correlacionar, por exemplo, com o teor de argila. E ali está dizendo, modelos digitais de elevação, imagens espectrais e várias outras ferramentas que existem, né, dentro aí da ciência e que são utilizadas para correlacionar com o solo. Então, peguei uma imagem de satélite, de radar, com o modelo digital de elevação, a partir dela calculei a declividade, calculei a curvatura, uma série de parâmetros, né, da paisagem, utilizei imagem de satélite, utilizei outros sensores que são disponíveis e parti para a minha análise estatística, né? Será que essas informações são realmente importantes, né? Será que essas covariáveis elas são relacionadas mesmo com o atributo do solo que eu quero modelar? Será que elas são? Eu preciso, então, eu não posso partir de um conhecimento empírico. Eu preciso fazer uma análise estatística sobre ela. Então, eu vou fazer diferentes análises, componentes principais, teste de médias, ANOVA. Vou estudar elas primeiro, análise de correlação, né? E aí eu vou selecionar as minhas variáveis. Essa aqui é boa, essa aqui já não é, então eu excluo ela. E aí eu tenho o meu banco final de dados, com a informação do solo e a lista de variáveis que se correlacionam com ela. Depois, eu vou partir para os meus modelos. E aqui está o segredo do mapeamento digital. Se você está se perguntando assim, o que ele está falando é interpolação. Ele vai falar de krigagem, ele vai falar de spline, ele vai falar sobre isso. Isso é uma interpolação. Ele vai pegar o valor da argila lá e vai interpolar para uma área. Não é bem isso. Não é bem isso. Esses valores das covariáveis, eles são em formato raster. Eu vou explicar já já. Então, eu quero aplicar um modelo sobre cada pixel do meu raster. Um modelo matemático. E aí eu vou ter um erro para esse mapa final. Eu vou ter um mapa final de solos
que vai mostrar para mim o valor daquele atributo de interesse para cada pixel. Isso é diferente de interpolação, né? Então tá ali. Eu posso usar geoestatística? Posso, sem problema. Mas eu posso usar também o machine learning. Que tipo de machine learning? Vamos falar daqui a pouco. Posso usar também a lógica fuzzy, que também é como se fosse uma árvore de decisão. Vou calibrar os meus modelos e vou fazer a predição do mapa. E depois vou fazer a minha validação, né? Calculando a incerteza, calculando o erro. Vou ter contabilizado tudo isso e depois eu tenho um mapa final que eu vou entregar para o meu cliente, para a minha pesquisa, né? E esse mapa digital, ele sempre está acompanhado dos coeficientes de validação e das métricas de erro, porque o erro precisa ser contabilizado. Então, vamos falar das covariáveis. Que covariáveis eu posso utilizar para esse mapeamento? Então, o solo, ele é um resultado, como eu falei antes, de vários fatores que ajudam na sua formação. E aqui está uma fórmula, né? Falando sobre esses fatores. Então, é assim, o solo, ou seja, sua classe, o seu atributo, é uma função do quê? Da sua evolução, né? Da pedogênese. Então, como que um solo é formado? Eu tenho a rocha, acontece o intemperismo físico e químico, ela vai se transformando, se desintegrando quimicamente, vai abrindo espaço para o acúmulo de matéria orgânica, surgimento de algumas plantas ali, que vão acelerar o intemperismo químico, desintegrando ainda mais a rocha e fazendo com que o solo fique cada vez mais espesso, surgindo também a formação de horizontes. O que afeta essa formação? O primeiro fator é o clima. O intemperismo químico depende de quê? Principalmente de água e de elevadas temperaturas. Em regiões muito frias, os solos são totalmente diferentes da nossa região no Brasil, região tropical, que tem uma alta disponibilidade de água para a maioria dos lugares e alta temperatura também. Já numa região fria, o intemperismo é diferente. Então, os solos vão ser formados de formas diferentes. Os organismos também afetam a formação do solo, né? Que tipo de organismo? A vegetação, né? Nessa imagem que a gente vê, por exemplo, a ocorrência do intemperismo físico, né? As raízes das plantas aqui também, ó. A raiz da planta quebrando a rocha, né? Os micro-organismos, né? Como bactérias, etc. E animais, da macrofauna, mesofauna e microfauna, como aqui, por exemplo, essa imagem, ó, isso é um formigueiro, né? Então, esse é o trabalho que as formigas fazem dentro do solo, né? Então, você pode ver aqui o tamanho do formigueiro e o tamanho das pessoas aqui, ó. Então, olha a bagunça, né, que os organismos fazem ali dentro, né? E também o homem, né? O homem também é um fator de transformação. O relevo é um fator muito importante na formação de um solo, né? Então, vamos pegar dois exemplos. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui um topo, um relevo plano, e aqui um relevo inclinado. Onde você acha que vão estar os solos mais profundos? Com certeza aqui em cima. Por quê? Se o relevo é plano e ele é estável, a água que bater aqui vai provavelmente permanecer aqui e vai infiltrar. Tendo contato com a rocha, acelera-se o intemperismo, espessando o solo. Já aqui, também pode ter um solo não muito profundo, mas a chance de ocorrer uma erosão e o contato mais próximo da rocha com a superfície vai impedindo, né, que essa água permaneça aqui por muito tempo, né, favorecendo o escoamento superficial nos córregos, nos rios, e o solo não vai ficar muito espesso, tá? Então, o relevo é fundamental. Se o clima é igual, os organismos são parecidos, iguais, mas o relevo é diferente, o solo provavelmente vai ser diferente. E além do relevo, muito importante também é o material de origem, que é a geologia. Se as rochas forem diferentes, os solos vão ser totalmente diferentes na sua cor e na sua mineralogia. Por exemplo, aqui no caso de um solo formado por basalto, né? Decomposição da rocha basáltica, que contém muitos minerais ferro-magnesianos.
que dão essa coloração vermelha aqui para a rocha, desculpa, para o solo. E aqui, ó, uma amostra de solo coletada ali no chão mesmo e um ímã, né? E ali o solo grudando no ímã. Por quê? Porque tem muito mineral magnetita, né? Que é derivado ali dessas rochas máficas, né? Como basalto e diabásio. Então, muda muito. Se for um solo derivado de arenito, é provável que isso não vai acontecer. Pode até acontecer, mas aí envolve alguns processos mais complexos. E por último, o tempo, né? O solo precisa de tempo para ser formado e a sua posição espacial. Você vê aqui nessa topossequência diferentes solos, né? Numa distância pequena entre um e outro, e solos totalmente diferentes. Alguns com contato mais próximo da rocha, nessas posições mais inclinadas, alguns mais espessos, texturas diferentes e vegetações diferentes sobre eles, né? E por último, né, para a gente contabilizar, fazer o nosso mapa, nós precisamos calcular o erro, né? Então, vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui na Geatec a gente trabalha com softwares livres, né, abertos. Então, para você que está querendo trabalhar com mapeamento digital, eu indico assim, um ambiente de programação, linguagem de programação como R, né, aqui, ou Python, né, ou também o Google Earth Engine. E essas ferramentas aqui que são fundamentais, né, para esses processos, principalmente na etapa de machine learning. Bom, como é que a gente adquire esses dados relacionados aos fatores de formação? Como é que a gente adquire isso? A gente sabe que o principal ali vai ser o quê? O relevo. Por isso que eu coloquei esse globinho aí girando, né? O relevo ele determina muito a formação do solo, muito. E é a informação aberta mais simples assim da gente adquirir através aqui, ó, do SRTM, que é uma imagem de radar que oferece a altitude, né, o modelo de elevação da paisagem a 90 e a 30 metros de resolução espacial. Através dele você consegue extrair uma série de outros fatores, de parâmetros, de variáveis, né, que você pode utilizar como covariáveis no mapeamento digital. O relevo você também pode adquirir através de curvas de nível, né, para quem tiver acesso, ou de levantamentos com drones, né, que já são um pouco mais restritos, né. Eu posso usar informações do clima também, que existe já hoje Open Access, softwares livres que entregam informações sobre temperatura, pluviosidade, tudo isso em formato raster, informações sobre a geologia, né, classes litológicas, a sua mineralogia, e dados de satélite, né, índices de vegetação, solo exposto, como eu tinha falado antes, né. E o solo, né, que é o nosso foco, e os seus atributos físicos, químicos e as suas classes, né. Como é que funciona esse processo, então, do mapeamento digital? Eu tenho uma área de interesse, tá? Eu vou, com essa área, fazer o levantamento das minhas covariáveis, todas em formato raster. Isso é muito importante frisar. Tudo precisa estar em formato raster. Para essa área, eu vou ter alguma informação do solo. Nesse caso, eu escolhi aqui os pontos, tá? Então, eu fui na área, coletei meus pontos, tenho ali o meu banco de dados para cada pontinho ali, né, com uma coordenada x e y, e o valor ali dos atributos que eu quero, por exemplo, o teor de argila, né? Eu vou cruzar essas informações, ou seja, para cada ponto que eu tiver na minha área, eu preciso ter um valor do relevo, um valor do clima, da geologia, do satélite, das covariáveis que você escolher utilizar. Você escolher utilizar o SRTM e, a partir dele, derivar mais 10 covariáveis, todas elas precisam estar combinadas com cada ponto aqui da sua área. Então, você faz esse cruzamento, você vai montar, então, o seu banco de dados. Esse banco de dados, você vai fazer as suas análises exploratórias, você vai estudar, você vai ver o que ajuda, o que não contribui muito, e vai partir para a modelagem. E aí você vai gerar os seus mapas dos atributos que você desejar, da matéria, atributos químicos, físicos, ou também das próprias classes, né? Então, vamos supor, você tem
um banco de dados, né, de solos. Alguém foi lá no campo, coletou para você, você tem as análises de laboratório, você pode pegar, por exemplo, uma dessas análises, o teor de argila, você vai combinar com as suas covariáveis, você vai calibrar o seu modelo, e aí para isso você vai utilizar ali, ó, tem a regressão linear, tem o Random Forest, tem o Cubist, tem o suporte Vector Machine. Quais modelos eu devo usar? Qual modelo é o melhor? Então, essa resposta não é tão simples. Você precisa testar. Depende do seu conjunto de dados, depende do número de informações que você tem, depende da variável que você quer modelar. Então, é muito interessante você testar, você buscar, né, conhecer os seus dados e fazer os testes necessários e também estudar um pouco sobre esses modelos, saber qual é mais adequado para cada tipo de conjunto de dados e também os métodos de reamostragem. Como você vai fazer a calibração? Você vai usar 70%, você vai dividir o seu banco de dados em 70% para calibração, 30% para validação, você vai utilizar cross-validation, isso é importantíssimo também. E, no final, você vai fazer a sua predição, né? Aqui no caso da argila. Então, o modelo que você calibrou usando só os pontos que você tinha aqui, ó, da sua paisagem. Mas o modelo que você tem agora, você vai aplicar onde? Para cada pixel da área de estudo. Então, o seu mapa final, ele vai conter o quê? Ele vai conter um valor de argila para cada pixel da área que você tem. Esse é o mapeamento digital. E no final, né, eu vou ter a validação dos meus mapas preditos utilizando essas métricas aqui. Posso usar o R quadrado, para quando for variável contínua, quantitativa. Posso usar o kappa e também a acurácia para avaliar mapas qualitativos, né, que fazem predição de classes. E aqui algumas métricas para avaliar o erro, né, que eu preciso ter também. E onde eu aplico isso? Né? Acho que antes eu queria falar outra coisa aqui da regressão. Não, tudo bem, depois eu volto. Nas aplicações, para que serve esse mapeamento, né? Onde eu vou usar isso? Os dados que eu já tenho não são suficientes, não posso usar eles, né? Não, eles são suficientes, eles são bons, mas o mapeamento vem para aprimorar, detalhar, trazer mais detalhes para algumas áreas, por exemplo, que você não tenha tanta informação. E lembrando, né? Se você consegue fazer mais com menos, a gente vai usar menos o laboratório. O laboratório utiliza reagentes que são poluentes, né? Então, o tema aqui do Hub, né, de energias limpas, né? A gente tem que ressaltar isso também. Então, eu posso ter um mapa de classes de solo. Esse é um mapa digital de classes de solo, feito com técnicas que eu acabei de apresentar, usando machine learning, né? Então, a gente tem ali em inglês, né? Os argissolos, os latossolos, os cambissolos, os neossolos distribuídos na área, né? Posso também ter mapas de atributos físicos, como, por exemplo, a textura. Então, assim, nossa, essa tecnologia aí é muito diferente, eu acho que deve ser coisa, não deve estar muito difundida ainda. Bom, esse é um mapa da Austrália inteiro, pixel a pixel com o valor de argila. E para diferentes camadas do solo, de 0 a 5 centímetros, de 5 a 15, de 15 a 30, até 2 metros de profundidade. Para o país inteiro, utilizando exatamente essas técnicas. Claro que, nesse caso, uma escala muito grande, né, de trabalho, precisa de um processamento de um estudo muito avançado, mas é possível fazer. O princípio é o mesmo. Para o nosso Brasil, recentemente foi publicado, os pesquisadores lá de Minas Gerais, um trabalho do estoque de carbono para todo o Brasil, utilizando informações do solo que já existiam, coletadas lá no Radam Brasil nos anos 70. Fizeram um levantamento daqueles dados, ou seja, variável de interesse. Estudaram, filtraram, combinaram vários bancos de dados, estudaram mais, combinaram com as covariáveis e fizeram um mapa do carbono, do estoque de carbono, né, para todo o Brasil.
Está feito o mapa aí. Felipe, então eu posso utilizar esse mapa para uma recomendação da minha fazenda? Não é o ideal, porque esse é uma escala bem generalista. É possível que se você tiver um banco de dados pequeno para uma fazenda, você consiga ter um resultado mais adequado à sua realidade. Aqui um mapa de recomendação é de produtividade real, né? Feito também com uma técnica dessa. Dá para utilizar essa técnica para ambientes de produção e também, no final, mapas de susceptibilidade à erosão. Então, aqui, para o continente europeu, né, um grupo de pesquisadores da Itália fez um trabalho apresentando o quanto de sedimento foi perdido por ano, né, em toda a Europa. Então, com isso, eu consigo ter áreas que erodem mais ou menos. Isso tem a ver com a textura do solo, tem a ver com a reflectância do solo, tudo que a gente conversou antes. E, a partir disso, eu consigo fazer recomendações, consigo falar, olha, vamos cuidar melhor dessa área, essa área não podemos plantar ainda, precisamos preservar um pouco mais, essa área está tranquila, ela não está erodindo, né? Então, tudo isso através dessas tecnologias. A questão é que, para mapas de grande abrangência como essa, sem essa tecnologia seria muito difícil. E também, um mapa muito detalhado para uma área pequena gera um custo muito alto. Então, a questão não é a substituição do mapeamento tradicional, mas é um aprimoramento, uma contribuição. Eu acho que essas duas ferramentas andando juntas, elas podem gerar bastante informação e melhoria, né, no manejo das terras agrícolas, no planejamento e muito mais. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação, né? Espero não ter passado muito do tempo aí. Então, eu agradeço ao Marcos, fico à disposição, né, para quem quiser perguntar e se tiver alguma dúvida mais específica, quiser também, posso disponibilizar meu e-mail e a gente segue conversando. Ô, Felipe, legal. Muito bom aí, esclarecedor. Deixa eu falar com o pessoal aqui que deixou mensagem. Primeiro, dar boa tarde para Eudécio Moraes. Obrigado, Eudécio, pela participação. O Fábio Dias também. Obrigado, Fábio. O Marcelo Brita, lá da Jatec. E temos uma pergunta aqui. Pessoal, fiquem à vontade aí, quem quiser fazer alguma consideração, pergunta, coloque aí no chat que agora é o momento. O Derek Moretti da Silveira. Obrigado aí, Derek, pela pergunta. Ele quer saber, Felipe, como saber quais tipos de minerais e quantidade existente no solo, temperatura e umidade do solo através da análise de imagem por satélite. Ótima pergunta, Derek. Vamos por partes aqui. Você perguntou sobre os minerais existentes no solo, tá? Então, vamos voltar ali para aquela discussão da reflectância. A reflectância de um satélite, por exemplo, Landsat, ela vai trabalhar dentro daquele espectro eletromagnético que eu falei, dentro do visível e do infravermelho. Então, alguns minerais não vão demonstrar feições de absorção ou de reflexão dentro dessa faixa. Aí eu vou precisar trabalhar em outras faixas. Deu para entender? Talvez eu vou precisar ir para o infravermelho médio, que é uma faixa mais longa, com muito mais detalhes. Porém, alguns minerais eu consigo. E para eu identificar o mineral no solo, eu preciso observar na imagem o quê? O solo. Se tiver vegetação, eu não consigo. Então, eu preciso encontrar alguma área que tenha o solo ali, que o solo esteja exposto, né? E aí eu consigo fazer uma análise ali. Por exemplo, se você quiser saber o teor dos óxidos de ferro, do Fe2O3, presente numa fazenda que você está cuidando. É possível fazer essa análise com o satélite? É possível. É possível. Porque o ferro ele vai interagir muito nessa faixa do visível e do infravermelho. Então, ele vai ter feições de absorção fortes ali, que você vai poder diferenciar, por exemplo, de áreas com mais ou menos ferro. Então, é possível. Temperatura. Existe já um plugin que
que permite você baixar dados de temperatura do solo, tá? Esse plugin é do Google Earth Engine, que é uma plataforma aberta, você pode baixar, né? Mas existem também alguns artigos científicos que trabalham com isso. Temperatura já é um pouco mais complexo, mas é possível chegar nesse dado também, tá? E a umidade, né, por último ali, com certeza é possível, né? Só pensar assim, em laboratório, as análises espectrais, elas são controladas. Então, você tem o espectro, a amostra seca. Então, você tem o espectro dos minerais ali perfeitos ali, né? No satélite, você tem influência da atmosfera, da umidade, de tudo. Então, se você tem uma área mais úmida, mais fria, vai ter relação com isso. Então, é possível você calcular essa umidade também. Mas, basicamente, se você tiver alguma informação do solo coletada em campo e analisada em laboratório, que você queira espacializar, você pode usar o satélite como covariável para chegar nisso daí. Boa. Bom, o Fernando Barbosa Costa aqui, parabenizando pela apresentação. Obrigado. O Daniel Ribeiro dando boa tarde aqui. O Fernando Barbosa da Costa perguntando aqui: há trabalhos, né, em campos para validação dos mapas digitais gerados? Sim, na verdade, o trabalho digital, primeiramente, ele vem de alguma informação coletada no campo. Se eu quiser trabalhar só com satélite, eu posso? Posso, mas não é indicado, porque aí eu corro o risco de ter muito erro dentro do meu mapa. Então, Fernando, o trabalho em campo, ele vai trazer para mim uma informação do solo já coletada, seja ela uma análise de laboratório, seja ela um mapa. A partir daquilo, eu vou construir o meu mapa. Tá? Feito isso, eu vou fazer a minha validação. Eu vou utilizar do mesmo banco de dados ali, se eu separei para validar, e também posso comparar, posso fazer uma visita no campo para fazer uma correção, posso pegar outros bancos de dados para fazer mais validação, comparações. Então, essa ideia que você passou está certa. A ideia é sempre estar validando para aprimorar o detalhe do mapa. Então, é possível sim. E há trabalhos de campo, sim, para fazer essa validação. Ô Felipe, mas só uma dúvida, mas as análises são em menor quantidade, né? Do que se fosse fazer um trabalho sem ser... Exato. É amostrar. Uhum. Se você tem uma fazenda, né, com X hectares, eu quero um mapa detalhado. Eu vou precisar de um número específico de amostras por hectare. Ponto. Eu quero esse mapa. Se eu quiser um mapa detalhado e eu não tiver condição de coletar tantas amostras, eu posso coletar um pouco menos e utilizar das ferramentas digitais para tentar chegar perto desse mapa detalhado? Pode. Esse é o ponto. Show. Perfeito. E aí que você tem a redução de custo, né? Exatamente. Porque tudo que eu falei aqui são tecnologias abertas, livres. Posso fazer aquisição de dados melhores, mais detalhados? Posso. Mas, com tudo que tem aberto hoje, o resultado já é muito, muito bom. E as pesquisas estão aí para mostrar isso, sim. Enfim, legal. São milhares de trabalhos de mapeamento digital nos últimos anos que estão aí para fortalecer. Show. A Esther Carvalho Pereira, parabenizando aqui também pela apresentação. O Fábio Dias Obrigado. Também, parabenizando pela apresentação e pelas respostas. Tem mais uma pergunta aqui. O Bernardo Aires. É necessário fazer atualização desse mapeamento de quanto em quanto tempo? É uma ótima pergunta, tá? Uma ótima pergunta. O solo, ele não, o seu tempo, a cronologia dele é diferente de alguns outros fatores. Então, o tempo para mudança do solo não é mais próximo do tempo geológico do que o tempo humano, por exemplo. Então, se eu faço um mapa agora, daqui um ano, não necessariamente eu preciso fazer outro, tá? Não preciso fazer outro. Agora, tem alguns atributos do solo que mudam mais facilmente ao longo do tempo. Principalmente quais? Os químicos, né? Se eu tiver um manejo inadequado da minha fazenda, eu posso estar, por exemplo,
no período entre safra ali do plantio de cana, eu deixo o solo coberto com a palhada. Um dos fatores para isso é diminuir a temperatura do solo. Se eu diminuo a temperatura do solo, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a emissão de carbono. Porque com a temperatura mais alta, mais reações químicas, esse carbono vai se decompor mais rapidamente. E eu vou perder matéria orgânica do meu solo, vou ter que investir mais dinheiro para corrigir isso depois. Então, mapeamento de carbono, mapeamento de matéria orgânica e de algumas outras propriedades, talvez você precise fazer de tempos em tempos, assim, mas não sei precisar para você, Bernardo, de quanto em quanto tempo. Agora, mapa de argila, mapa de areia, isso aí não precisa fazer de tanto em tanto tempo, não. Boa. Obrigado aí, Bernardo, pela pergunta também. O Eudécio aqui parabenizando. Obrigado, Eudécio. E aí ele pergunta, o Eudécio Moraes, é possível medir a quantidade de furanos e dioxinas no solo? Eudécio, pergunta importante, como eu falei. Você só pode fazer um mapeamento digital de solos de alguma propriedade do solo que se correlaciona, que se manifesta no espectro do satélite. Então, por exemplo, eu quero fazer um mapa da microbiologia do solo por satélite. Talvez vai ser meio complicado, porque será que o satélite com um pixel de 30 por 30 metros vai captar a microbiologia do solo? Acho que não. Porém, tem um trabalho recente, e depois eu posso, se você colocar o seu e-mail aqui no chat, eu posso mandar para você um artigo que mediu elementos tóxicos no solo. Então, ele tinha um banco de dados de solo com elementos tóxicos, e ele pegou esse banco de dados, combinou com dados de satélite e fez o mapeamento, e publicou o trabalho numa revista internacional. Então, estamos caminhando para isso. Agora, em relação a esses produtos tóxicos, compostos químicos mais complexos, assim, ainda não é tão preciso, não. Pode ser feito? Pode, mas até que ponto isso vai ser preciso, aí a gente já não garante tanto. Agora, óxido de ferro, textura do solo, matéria orgânica, carbono e outros minerais, isso daí já está bem difundido, bem estabelecido, tá, Eudécio? Legal. Obrigado, Eudécio. E o Fábio Dias também faz uma pergunta aqui. Ele fala, via satélite, 30 por 30 é uma área relativamente grande. Como podemos melhorar para uma área menor e mais significativa, principalmente para fazermos a recomendação de correção e adubação? Maravilha. Fábio, é o seguinte, obrigado pela pergunta. Eu dei um exemplo aqui do Landsat. O Landsat ele é 30 por 30. Porém, eu posso utilizar uma informação, um satélite mais detalhado. Por exemplo, eu posso, dentro da agricultura de precisão, eu posso usar uma imagem de drone. Eu posso usar uma imagem de 1 metro de resolução espacial, de 30 centímetros de resolução espacial. Agora, nesse aspecto, eu vou ter um custo maior. Eu vou precisar de um levantamento, não é um drone comum, eu vou precisar de um drone com uma câmera multispectral, e o trabalho com isso vai ser mais complexo, mas eu vou ter uma informação muito detalhada. Agora, uma questão assim, 30 por 30 metros parece muito grande, porém, será que essa recomendação ela vai mudar tanto a cada 30 metros? Então, é uma coisa para a gente pensar. Será que vai mudar muito? Se mudar muito, você precisa partir para uma base de dados mais detalhada. E tudo que eu falei aqui se mantém. Só muda a base de dados, mas o processo é o mesmo, tá? É o mesmo. Então, você fazer um mapa de recomendação por 30 metros, os resultados são mais promissores do que parecem. Eles são muito bons. Então, o mapeamento digital está ganhando espaço nessa frente e 30 por 30 tem sido muito satisfatório. Uma questão técnica, para passar assim, às vezes na modelagem, se você utiliza um dado muito detalhado para uma informação
que não muda tanto ao longo do espaço, pode trazer mais problemas. Usar 30 metros já é suficiente, né? Agora, se eu quero algo muito detalhado para um talhão específico, eu preciso de um levantamento mais detalhado, né? Então, você falou, ok, na atual recomendação, não muda muito, mas acho que a gente precisa aprimorar. Então, tudo que eu falei aqui, eu poderia ter falado com drone. Uma imagem de 2 metros de resolução espacial, e tudo se mantém. Então, se o seu caso você necessita de um dado mais detalhado, pode partir para isso sem problema e dá para repetir. Só vai ser um pouco mais caro e vai ter mais dificuldade de processamento, porque é só pensar, se o pixel é menor, eu vou ter muito mais. Então, vou precisar de mais capacidade de processamento. Espero ter respondido aí. Beleza, ele fala aqui, né? Ok, concordo aí na atual recomendação, não muda muito. Beleza, obrigado aí, Fábio. O Derek agradecendo aí, Derek Moretti. Obrigado. Da Silveira agradecendo aí pelas respostas. O Fábio concordando aqui. Bom, Felipe, acho que é isso. Vou ver se ninguém tem mais nenhuma pergunta. Deixar aí para suas considerações finais, falar um pouquinho também aí, você falou, né, dessa solução, como que isso interage, Felipe, com outras soluções aí da Geatec, né, de fazer esse tipo de análise. Isso tem alguma interação com as outras ferramentas, por exemplo, de previsão de plantio, análise de plantio, de colheita, etc. Como que isso interage com as outras soluções? A informação do solo é uma informação primária, né? Então, se eu tenho ela, é uma informação que serve como ferramenta para tomar de decisão. Então, quanto melhor for a minha informação, melhor vai ser a minha decisão, né? E o mapeamento digital vem como uma solução no sentido de fazer algo detalhado, de qualidade, com um custo menor, né? E também com uma degradação do meio ambiente menor também. E a Geatec tem algumas plataformas, né, que já estão implementadas, né, nos clientes, como o Shield, como o Mapify, e a nossa intenção é que o Mapify implemente a função do mapeamento digital ali dentro. Então, a pessoa que contratar esse serviço, ela vai poder acessar informações sobre o solo, sobre o ambiente, de maneira mais dinâmica, né? De maneira mais rápida. Então, por exemplo, eu tenho uma fazenda, eu administro essa fazenda e eu utilizo o Mapify para gestão, né, da minha propriedade. E eu tenho uma base de solos, eu tenho um mapa, eu tenho meus pontos amostrais. Então, mas aquilo ali, eu gostaria de melhorar um pouco. Eu gostaria de melhorar a minha adequação, por exemplo, varietal. Eu gostaria de melhorar o meu manejo. Para onde eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar alguém de novo para fazer um novo levantamento, investir, idas a campo? Ou será que eu consigo algo mais com aquilo que eu já tenho? Então, ele vai subir isso, né, na nuvem, uma plataforma que funciona em nuvem, ele coloca isso na nuvem, e aí todo esse processamento do mapeamento digital vai transformar isso em informação nova para ele. Então, é mais ou menos assim que a gente quer apresentar essa solução para o mercado. Show. Bom, Felipe, pessoal agradecendo aqui, parabenizando, obrigado aí a todos, pessoal. Felipe, obrigado novamente aí pela sua disponibilidade, participar com a gente. Fica à vontade aí se quiser fazer mais algum comentário, fazer um encerramento aí. Não, eu agradeço a você, Marcos, pelo convite, pela oportunidade. Para mim, um prazer estar falando um pouco sobre essa pesquisa aí que eu já estou desenvolvendo há 5 anos. E agradecer a todo mundo que participou, perguntou, perguntas muito boas, difíceis, mas eu espero ter respondido e fico à disposição aí para quem quiser continuar conversando. Para mim vai ser um prazer poder falar um pouco mais, tá bom? Agradeço aí, muito obrigado. Beleza, Felipe. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Fiquem ligados aí no nosso portal para saber dos próximos eventos. Semana que vem tem mais. Deixe também suas opiniões aí, ajude a gente a melhorar nossos eventos. Obrigado e até a próxima.